Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você, dia 1º de maio, dia do trabalhador, você que está aí curtindo o seu feriado, você que pode curtir, não está trabalhando, está viajando, vai emendar mais um feriadão aí, coisa boa, maravilhosa, aproveite com a sua família, aproveite bastante para dar uma relaxada ou para curtir do jeito que você quiser. Eu, do lado de cá, estou aqui mais uma vez, como sempre, mesmo no feriado, trazendo as primeiras notícias, as informações do Fluminense e temos notícias importantes neste vídeo. Se você puder já deixar o seu like, já chega deixando o like, seu comentário e se inscreva no canal, porque se estiver inscrito, se ativar as notificações, não perde nenhuma notícia importante do Flu. Aliás, não perde nenhuma notícia, inclusive as menos importantes. Mas ontem à noite o clube anunciou, finalmente divulgou o balanço referente ao ano de 2024 com os demonstrativos financeiros e anunciou uma receita recorde. Está aí no site do Fluminense a divulgação do balanço, uma receita operacional, a maior receita operacional da história do Fluminense, 684 milhões de reais, um aumento de 174 em relação a 2019. É claro que a diretoria traça aí essa comparação com 2019, que foi praticamente ali quando começou a gestão do presidente Mário Bittencourt. E ali no último parágrafo, destaca que as demonstrações desse ano incorporam uma mudança das normas contábeis brasileiras que obrigam os clubes a não reconhecerem os gastos na formação de atletas como investimento. Isso passou a ser classificado como despesa, impactando o resultado do Fluminense em 2024. Não fosse por essa mudança, haveria um superávit contábil de cerca de 30 milhões de reais. Esse superávit aconteceu, mais de 114 mil reais. E muita gente vai falar, mas é muito pouco, né? Só isso do superávit. Mas se a gente olhar para outros clubes aqui, tem até essa tela para colocar, está dentro do documento que o Fluminense divulgou. Somente o Palmeiras tem um superávit bizarro de 198 milhões de reais. A gente vai ver todos os demais principais clubes com déficit, inclusive o Flamengo ali com 3 milhões de reais. Então o Fluminense evidentemente valorizou essa questão. Agora, nem tudo é mil maravilhas, né? A dívida ela segue aumentando. O passivo da dívida agora é de 865 milhões de reais. Né? Até 2023 era de mais ou menos 820, 822 milhões de reais, e esse aumento está dentro do esperado pela diretoria do Fluminense. Não assusta, porque se a dívida fosse corrigida apenas pela Selic, ela já teria ultrapassado a casa de 1 bilhão de reais. Então o clube entende que o cenário só não é pior graças às medidas que o Fluminense vem adotando para ir amortizando essa dívida ao longo desses últimos anos. A chegada da SAF, inclusive, que pode acontecer ainda esse ano, também teria como ponto principal da discussão o pagamento dessa dívida, né, para fazer o clube finalmente respirar sem ser sufocado por esse montante que sobe a cada ano, obviamente ajustado, sendo reajustado pelos juros desse montante geral da dívida que é realmente muito alta. Então é o que a gente vem falando ano após ano em relação à dívida, é enxugar gelo. Enquanto não houver um dinheiro de fora, de um investidor, e por isso o Fluminense está tentando se tornar SAF, e isso pode acontecer esse ano, infelizmente, por mais que o clube se esforce e pague milhões e milhões em dívidas todo ano, os juros é muito violento e o montante final acaba subindo. Todo ano a gente vê essa dívida subindo, o clube vai pagando, o clube vai amortizando e ela vai aumentando devido aos juros. E se não houvesse um esforço nesse sentido, certamente o cenário seria ainda muito pior. Então, desde sempre eu me manifestei a favor da SAF, desde que seja feita, né, da maneira correta, ou pelo menos, né, a gente não tem como saber o futuro, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai acontecer, a gente tem que esperar para ver, mas inicialmente eu sempre fui a favor da SAF, justamente pensando no pagamento dessa dívida, porque para o clube ser hoje competitivo, ter uma folha salarial altíssima, contratar jogadores com esse salário, a gente está vendo, com esses salários praticados hoje no mercado, e ainda pagar esse tanto de dívida, realmente fica quase que inviável. Pelo menos se o objetivo for montar time para brigar por algum título. E se não montar time forte, cai para a segunda divisão, como quase caiu no ano passado, e aí a desgraça é completa. Enfim, então
a gente vê um cenário, mais uma vez, de uma dívida crescendo, se comparado a outros clubes aí. É um crescimento até pequeno, se a gente for olhar para outras equipes aí, como Corinthians, como Vasco, que a dívida já ultrapassou a casa de 1 bilhão. É um cenário ainda, entre aspas, controlado, mas que a médio e longo prazo, eu acredito, só mesmo com o dinheiro de fora para poder, não equacionar, porque ela meio que já está equacionada, pelo menos é isso que a diretoria diz, mas, de fato, pagar e se livrar dessa dívida que tanto sufoca o clube já há muitos anos. Esse aqui é o documento divulgado pelo Fluminense, ele é muito extenso, muito grande, tem inclusive uma carta aqui escrita pelo presidente Mário Bittencourt. Obviamente não dá para passar por todos os pontos, senão fica o vídeo interminável e também insuportável, mas está aqui um resumo, né, do Fluminense comparando os últimos 3 anos, a receita operacional bruta de 684 milhões de reais, bem superior ao ano de 2023, que foi um ano com a maior conquista da história do clube, 474 milhões de reais em 2023. Aqui embaixo tem superávit, 114 mil, superior um pouco ao superávit do ano passado. Aqui o Fluminense cita a evolução do Fluminense, da marca Fluminense, né? De acordo com a pesquisa de mercado realizada pela empresa Sports Value, o Fluminense saltou de 12º em 2020 para o 5º lugar entre os clubes com maior valor de marca do Brasil, apresentando uma valorização de 184% no período. O Fluminense também ressaltou a média de público, né? Que mesmo em 2024, num ano muito abaixo, ela se manteve próximo ali dos 35 mil, que foi mais ou menos a média também de 2023, que foi o ano da conquista da Copa Libertadores. E aí, desse montão de números aqui, eu vou separar alguns que eu achei os mais relevantes para trazer aqui para vocês. Essa aqui que está na página 9, por exemplo, depois eu vou deixar esse link aqui no comentário fixado, que para quem gosta, para quem tem paciência, quiser ver o balanço inteiro, pode clicar nesse link aqui, ele dá para todo mundo acessar, tá? Vamos lá, aqui na receita bruta com futebol, olha só, direitos de transmissão e premiações por performance, 166 milhões em 2024, 2023, 277, mas claro, o Fluminense ganhou muito mais em 2023. Patrocínios, olha aí a diferença, 78 milhões de reais com a chegada da Superbet contra 49 milhões em 2023. Programa sócio-torcedor também cresceu bastante, quase 70 milhões em relação a 56 milhões em 2023. Bilheteria ali tem uma queda, enfim, mas queria destacar principalmente em relação à arrecadação com patrocínios. E aí a gente vai para a página 11 para a gente ver aqui a folha salarial do Fluminense, que teve um salto bem significativo. Se a gente olhar aqui, 175 milhões de reais, com salários, com gastos, né, salários a atletas e demais funcionários. Em 2023 foi de 142 milhões. Se vocês tomar com luvas contratuais, que dobrou para 15 milhões, direitos de imagem, que subiu para 78 milhões, principalmente direitos de imagem, que subiu para 78 milhões, se a gente dividir isso tudo aí, o Fluminense tem uma folha salarial hoje na casa de 22 milhões de reais. Então isso significa aí um aumento de 30% em relação a 2023, se a gente somar 13º, férias, enfim, todos os encargos, né? Em relação a 2023, a diferença é mais ou menos aí de 30%. Olha só esse aumento aqui de comissão em vendas de direitos econômicos, ou seja, comissões para empresários. Saltou de 1 milhão e 600 em 2023 para 23 milhões em 2024. Isso porque o Fluminense vendeu muito mais em 2024, principalmente o André. A gente vai chegar lá, mas esse também é um dado que acaba chamando bastante atenção. E aqui a gente chega na listagem de todos os jogadores que o Fluminense negociou em 2024. O André, na liderança aqui absoluta, com 132 milhões de reais. Depois vem o Alexander com 56 milhões. Tem o Nino aqui, 17 milhões. Tristeza ver o Nino, né? Apenas 17 milhões. Um zagueiro, capitão do time. Luiz Henrique, aqui com um pouco mais de 12 milhões de reais. Enfim, todos os jogadores listados aqui, como vocês podem observar, depois vocês podem olhar com mais calma, vai dar um total de 268 milhões de reais em vendas de atletas, tá?
Se a gente olhar para 2023, olha só isso, 16 milhões de reais. É uma diferença realmente brutal. Aqui na página 18 consta uma receita da Liga Forte União, que foi aquele acordo de venda que os clubes assinaram, de vender 20% para o investidor, né, ali do bloco da Liga Forte União. Depois voltaram atrás, venderam apenas 10% e não 20%. Então o clube meio que recomprou, né, os 10% que tinha antes. E aí aparece uma receita a receber aqui de 91 milhões de reais em relação a isso. Total de contas a pagar na transferência de jogadores, um salto de 58 milhões de 2023 para 99 milhões em 2024. E aqui a gente vai ter, um pouco mais abaixo, a gente vai ter o detalhamento dos jogadores que foram adquiridos pelo Fluminense. Está aqui, ó, 72 milhões de reais em 2024. Dá para destacar aqui Facundo Bernal com 19 milhões, Antônio Carlos aqui, ó, mais de 2 milhões de reais, Gabriel Fuentes 6 milhões de reais, Ignácio pouco mais de 12 milhões, Kevin Serna um pouco mais de 10 milhões de reais, Lelê, os 4 milhões de reais foram pagos por ele, Davi Terans, olha só que maravilha, pouco mais de 16 milhões de reais no Davi Terans. Em 2023, olha a diferença, aquisição dos direitos econômicos e federativos. Aqui o Fluminense pagou um pouco mais de 5 milhões de reais, só para vocês terem uma noção. Então são esses os principais números que eu destaquei aqui para vocês. Depois eu vou buscar um especialista que pode talvez trazer mais detalhes para a gente, explicar um pouco mais, tá? Porque eu estou longe de ser um especialista nesse assunto, mas é importante para a gente entender realmente o que está sendo falado, o que está sendo comunicado. É claro que o clube vai destacar, né, e muito a receita bruta histórica alcançada pelo Fluminense no ano que foi um ano muito complicado em 2024. É claro que a gente tem que entender esses números, saber que ali muito disso também tem a venda de atletas importantes, como foi a venda do André, mas por outro lado foi um ano complicado, que o Fluminense lutou contra o rebaixamento, termina o ano ali, querendo ou não, com esse superávit pequeno, mas se a gente levar em consideração outros clubes, a gente viu que tem um déficit, e a dívida que segue sendo uma preocupação. E isso não dá para negar, como eu disse, por mais que sejam feitos esforços em relação a isso, ela continua crescendo e isso tem que parar em algum momento. Ainda assim, não é uma situação de tranquilidade, a gente sabe que o futebol está muito caro, hoje a folha salarial do Fluminense, como eu disse, chega a casa de 22 milhões de reais, ou seja, é uma folha, sim, alta, que subiu bastante em relação aos últimos anos. Então o Fluminense, obviamente, está atrás de outros clubes que estão investindo ainda mais, dos principais clubes aqui em termos de investimento no futebol brasileiro, mas não tem mais como dar aquela desculpa de que somos aqui os pobrezinhos que não investimos. Não, o Fluminense gastou muito dinheiro, vem gastando muito dinheiro, e é importante que se tenha resultado a partir disso. Ano passado foi um ano péssimo. Esse ano a gente não sabe como vai ser. Há essa possibilidade, é um ano eleitoral, há essa possibilidade de virar SAF, e se virar SAF, enfim, aí tudo muda, né? Porque assume uma empresa com seus investidores ou seu investidor que vai assumir o pagamento dessa dívida e que vai investir no futebol. E aí o associativo vai cuidar do restante, a gente passa a viver uma nova era, uma nova história que a gente não sabe, não tem a menor, infelizmente não temos como prever se seremos felizes ou não dessa forma. É impossível. Mas, como eu venho fazendo questão de repetir, o Fluminense esse ano pode tomar a decisão mais importante da sua história, né? Os torcedores terão a oportunidade de fazer isso. Caso a SAF seja aprovada, vá para a Assembleia Geral, é algo que vai determinar uma mudança histórica definitiva, e os frutos, consequências disso, a gente só vai conhecer lá na frente. E por falar em dinheiro, aproveitar para deixar um recadinho aqui da Mais Ágil, grande parceira aqui do canal do Leste, que atua no mercado financeiro há anos, ajudando a centenas, milhares de clientes a anteciparem o FGTS, o Fundo de Garantia. Se você está precisando fazer isso, está precisando de uma grana na mão para resolver alguma coisa aí da tua vida, alguma questão, a Mais Ágil faz isso e faz isso muito rápido. O nome Mais Ágil não é por acaso, mas é importante você entender exatamente como funciona, as taxas envolvidas, o que você tem que fazer. A Mais Ágil tem uma equipe lá pronta para te explicar. Então vai lá, só clicar neste link que está no comentário fixado
e falar lá com a galera da Mais Ágil. Olha só essa notícia aqui, publicada pelo Gilmar Ferreira, lá no Extra. Flamengo encampa a proposta da FERJ com redução de 5 datas e final única no Campeonato Carioca. Mudança já para 2026, modelo mais enxuto, né? O Gilmar disse que ele já tinha publicado antes uma notícia em relação a isso, mas neste novo modelo, o Campeonato Carioca é uma proposta da própria federação. Primeiro o Gilmar tinha noticiado que era uma proposta do Flamengo que a FERJ teria aceito. Eu falei, ué, então o Flamengo está... A oficialização agora, o Flamengo manda na FERJ e determina o que os outros vão fazer. Não que seja uma grande novidade, mas aí depois, enfim, a FERJ divulgou uma nota e ele corrigiu, dizendo que é uma proposta da própria federação, que foi aceita pelo Flamengo e já conta com a simpatia de outros clubes. Mas ela vai ter que passar, obviamente, pela votação na reunião do Conselho Arbitral. E aí o que vai acontecer? Se esse modelo for aprovado, a gente vai ter 2 grupos no Campeonato Carioca, 2 grupos com 6 equipes, com o cruzamento entre os grupos A e B. Os 4 primeiros de cada lado se enfrentam em jogo único nas quartas de final e os vencedores fazem a semifinal em sistema de ida e volta, mas com a final sendo disputada em jogo único, ao contrário dos últimos anos. Isso aí eu não vejo sentido. Fazer quartas de final o jogo único, semifinal 2 jogos e depois a final o jogo único. Para mim, faz semifinal com 2 jogos e aí final com o jogo... A final com... Para mim, faz a semifinal um jogo só e a final com 2 jogos. Né? Eu pelo menos faria dessa forma. Sendo assim, o estadual seria disputado em 10 datas, 5 a menos do que a edição deste ano, permitindo a pré-temporada dos clubes no ano da Copa do Mundo. A FERJ divulgou essa nota aqui oficial. A Federação de Futebol do Estado do Rio informa que... logo ao fim do Campeonato Carioca, de 25, debruçou-se sobre a realidade do futebol brasileiro e decidiu pela readequação do formato de disputa do estadual mais charmoso e visto do país. Desde lá, o presidente Rubens Lopes e membros do Conselho de Administração da FERJ debatem e desenham uma fórmula que proteja e valorize o futebol como um todo, do calendário ao topo e base da pirâmide. Paralelamente, a FERJ vem conversando com os clubes participantes da Série A para apresentar a proposta. Não houve reunião alguma na sede da entidade para tratar tal tema, mas à frente, em momento oportuno, será realizado um conselho arbitral para decidir o regulamento do Campeonato Carioca de 2026 e 2027. Bom, cara, num primeiro momento, até me surpreende bastante a FERJ aceitar um movimento que já vem sendo liderado aí por alguns clubes de redução do Campeonato Estadual. Eu acho que o Campeonato Carioca precisa passar por uma remodelação. Do jeito que está, não dá para ficar, principalmente impactando pré-temporada, com jogos muito ruins no início do ano. Os clubes têm que utilizar uma equipe alternativa. Eu acho que com a redução de datas te possibilita fazer uma pré-temporada adequada e começar a temporada estreando um reforço, começar a temporada estreando um time novo, realmente com novidades, preparando a equipe, porque é o tiro curto. Então você já tem que chegar ali numa quarta de final, numa semifinal, com ritmo de jogo. Né? O campeonato ele fica mais objetivo, ele tem mais jogos interessantes e menos jogos desinteressantes. Então, para mim, me agrada bastante. O modelo. Eu acho que hoje seria o modelo ideal para o Campeonato Carioca. Só discordo, eu acho que a final tinha que ser 2 jogos, semifinal um jogo também. Mas aí, a opinião de cada um, é detalhe, isso vai ser votado também, se vai ser aprovado ou não sei. Mas torço muito para que aconteça. Acho que dessa forma a gente vai ter um campeonato mais curto, melhor, com um nível também melhor e possivelmente mais emocionante. Vamos ver se vai acontecer. E diz aí, se vocês concordam, gostam desse modelo, se é melhor deixar como está, podem sugerir outra coisa também. Mas, enfim, de qualquer forma, já é um passo interessante no sentido de reformular um pouco o que é hoje o Campeonato Carioca. Fechou, pessoal? É isso, ao longo do dia a gente volta com muito mais informações e notícias aqui no canal do Lessa. Não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Abraço, valeu!